Hoje nós estamos recebendo aqui no Cartório de Registro Civil de Soledade a visita muito especial da doutora Joana Dadauti, que é advogada, familiarista e também presidente da Comissão Especial de Direito e Família e Sucessões da Subseção OAB de Soledade. E iremos abordar uma temática bastante relevante, que é o planejamento matrimonial. Seja bem-vinda, doutora Joana Dadauti. Muito obrigada pelo convite, ainda mais para falar de um tema tão importante e que reflete tanto nas famílias. Hoje em dia, as pessoas que vêm ao cartório para fazer casamento, elas vêm com regularidade, elas vêm pensando que tem que marcar a data e depois pensando, além da data ser marcada, a festa, a roupa, o buffet, enfim, o local que vai ser realizado a cerimônia para os convidados, e às vezes não pensam em algo muito importante, que é o planejamento matrimonial, que é o regime de bens que vai ser contratado o seu casamento. E em face de nós também, do Registro Civil, recepcionarmos em algumas situações divórcios, então nós queremos já abordar situações que envolvem o casamento, principalmente o regime de bens, que as pessoas tenham conhecimento do que é o regime de bens, se elas podem escolher ou não, aonde é que elas têm que ir para fazer a habilitação, a própria escolha de bens do regime, quando foge do regime legal, e se não casarem, como é que fica aquele pacto que foi realizado. Então, é sobre essas questões que nós iremos abordar aqui hoje. E a doutora, então, como ela é atuante em direito de família, nada melhor que conversar com uma pessoa que está acostumada a recepcionar no seu escritório algumas situações a envolver regime de casamento, envolver casamento, e é sobre isso que nós iremos abordar aqui. Bom, quando falamos de planejamento matrimonial, eu sempre gosto de questionar as pessoas, porque quando a gente vai fazer qualquer tipo de investimento, a compra de um imóvel, a compra de um bem de valor, ou até mesmo algum investimento dentro da sua empresa, por exemplo, ou entrar em uma sociedade, o que as pessoas normalmente fazem? Elas buscam orientação, elas fazem um estudo de mercado, né? Elas vão avaliar as consequências daquele passo tão importante que elas estão prestes a dar. E por que quando a gente vai dar esse passo tão importante também, que é sair de um namoro, de um status de um namoro, para construir a vida, né? Partilhar, dividir a vida com alguém, a gente também não faz um planejamento, não dialoga, não conversa, não faz um alinhamento de expectativas. E ao que você atribui essa falta de cuidado, de atenção em buscar essas informações, em falar sobre regime de bens, patrimônio, despesa, compartilhamento ou não? O que você atribui isso hoje, atualmente? Eu acho que a gente tem na nossa sociedade isso como um tabu, né? Ele vem sendo quebrado aos poucos, mas ele ainda é muito enraizado. Eu acho que é uma questão bastante cultural, até de questão de gênero e da nossa história, da evolução do direito de família, do direito das mulheres, do direito ao divórcio, porque a gente tem, às vezes, na nossa cabeça aquela ideia, principalmente as pessoas mais antigas, e a gente vai reproduzindo isso nas novas gerações, de que casou é para a vida toda, ou se separa, não vai ser bem vista na sociedade. Isso há pouco tempo atrás era muito real, né? Então, minha mãe passou por isso quando se separou. Então, eu acho que a gente tem isso ainda intrínseco, sabe, na nossa sociedade, mas também é um tabu de falar sobre
assuntos difíceis. A gente tem essa dificuldade, né? Mas como que tu vai construir uma relação? Como que tu vai construir a vida com alguém se você não alinhar as expectativas, os interesses? Por exemplo, como que vai dar certo um relacionamento? E acontece muito. Na época que tá namorando, tem amor, tem carinho, tem leveza, viagens e tudo mais. Decidem morar junto, juntam as escovas, digamos assim. Nem formalizam uma união estável. Mas nunca sentaram para conversar, por exemplo, que um deles quer muito ser pai ou mãe e o outro não quer de jeito nenhum. Ou um vai se anular, né? E vai gerar consequências e cobranças futuras, ou aquela relação está fadada ao término. Então, são situações que precisam ser dialogadas e conversadas, e o planejamento matrimonial serve justamente para isso. Não só para definir questões acerca da escolha do regime de bens e o reflexo patrimonial, mas para alinhar todas as expectativas e anseios para se conseguir ter um relacionamento duradouro. Então, ao contrário do que muitos temem, de que falar sobre isso está já pensando no fim, eu vejo como um ato de amor, de responsabilidade, de maturidade desse casal. E aqui que entra a importância do planejamento matrimonial, das pessoas saberem o que significa um planejamento matrimonial, que é um conjunto de instrumentos jurídicos que podem ser utilizados para fins de regrar aquela relação de convivência, estabelecendo um regime de bens, como que fica o patrimônio que vai sendo adquirido, como que vai ser a divisão das despesas, enfim, é todo um conjunto que as pessoas precisam escolher o regime de bens a reger o seu casamento ou união estável, para fins de que haja uma harmonia, que haja paz na relação a dois. E não falar sobre isso é, como você disse, já estar com uma relação fadada ao seu término, porque as pessoas ou vão se anular, ou vão para contentar o outro, ou não vão falar porque para não ser visto como alguém que está interessado no patrimônio do outro. Então já inicia-se uma relação com muita dificuldade de diálogo entre as partes. Então a importância do planejamento matrimonial. E esse planejamento matrimonial, ele se dá justamente no momento que as pessoas vêm ao cartório para fazer a habilitação de casamento e elas escolhem o regime de bens atendendo às suas necessidades e às necessidades da família que está se formando naquele momento. Justamente, Joana. Então, quando decidido, então, formalizar, né, essa união ou esse casamento, antes de se fazer a habilitação, a minha orientação é que se procure um advogado de confiança, de preferência que atue na área de direito de família, para quê? Para explicar não só os regimes de bens, mas para também entender todo o contexto daquelas partes envolvidas. Porque, veja, existem casais que estão iniciando, né, as suas vidas, estão ainda na faculdade, ainda não têm patrimônio, mas a gente tem situações de pessoas com diferenças de idade, com patrimônio, com filhos de outros casamentos. Então, existe a necessidade de procurar um profissional habilitado que possa auxiliar, né, e dar todas as orientações para poder compreender qual o regime de bens que melhor se adequa para a realidade deles. Exato. E o que nós observamos no cartório é que as pessoas casam pelo regime legal, pelo regime da comunhão parcial de bens. Mas nós temos o regime da comunhão universal de bens, separação convencional, temos a separação obrigatória, que é imposta por lei, e ainda a participação final nos aquestos. Mas o que ocorre? Ocorre que as pessoas, por
costume, elas escolhem aquele que parece que não dá mais trabalho, no sentido que terão que ir em outro local para fazer um pacto antinupcial, justamente para definir quais são as regras que melhor vão se adequar à sua relação. E é isso que nós observamos. E como você bem referiu, a legislação ela traz essas previsões dos regimes, mas além destes regimes, também há a possibilidade de um regime misto. Ou seja, a gente vai mesclar os regimes para realmente estruturar um que atenda todas as necessidades, todas as previsões que a pessoa precisa. Interessantíssimo essa colocação, regime misto. Para eu casar escolhendo as regras de um regime e de outro regime para o meu casamento, eu preciso fazer um pacto antinupcial. E esse pacto, ele deve ser lavrado num tabelionato de notas por instrumento público e dentro das normas legais. Eu não posso querer estabelecer para o meu casamento regras contrárias à legislação, porque elas serão nulas, elas não terão validade. Então, a importância de saber que eu preciso pactuar isso antes de realizar o casamento. E esse pacto antinupcial, então, ele vai ser feito, né, por escritura pública e depois trazido até aqui, por exemplo. E nesse pacto, a gente vai trazer cláusulas patrimoniais, que inclui a questão do regime, mas também cláusulas existenciais, se aquele casal entender necessário. E isso as pessoas não sabem, porque pensam que pacto antinupcial é simplesmente para estabelecer cláusulas patrimoniais, e não é. O pacto serve também para estabelecer cláusulas existenciais, cláusulas que vão reger aquele casamento, dizendo respeito, por exemplo, à criação dos filhos, religião que vai ser melhor adequada, as despesas, se tem animais de estimação, como é que fica a manutenção desses animais. Então, são outras cláusulas que podem ser pactuadas que não dizem respeito a patrimônio. Então, as pessoas, por desconhecimento, às vezes acabam não pactuando, não fazendo pacto antinupcial e escolhe o regime da comunhão parcial, quando aquele regime talvez não venha a ser o que atenda aos melhores interesses do casal. Eu já recebi questionamentos, por exemplo, de que, doutora, qual que é o melhor regime? Não existe melhor regime, né? Existe o regime que para aquela estrutura que se quer construir se adequa melhor. Então, pode ser que para mim o regime de comunhão parcial seja o ideal dentro das expectativas que eu tenho com o meu companheiro, mas para você não, né? Vai depender de cada caso e por isso a necessidade de entender os regimes e os reflexos dele. E uma coisa que nós não falamos é de que a escolha do regime de bens, e isso é muito importante, ela não impacta só para fins de divórcio, de solução, mas também para fins sucessórios. E o pacto, ele também traz essa segurança de também poder dispor em cláusulas questões que assegurem, por exemplo, se virem a faltar os companheiros, o filho, questões assim de alimentos, são muitas questões, contanto que não contrariem a lei, que podem estar ali previstas e trazer segurança. Até, inclusive, pode ser estabelecido alimentos compensatórios no caso de uma dissolução, porque o planejamento matrimonial, dependendo da escolha de bens, do regime de bens naquele casamento, você está fazendo uma escolha para reger a vida enquanto a sociedade conjugal está em plena atividade, está em harmonia, mas ele também serve, esse regime de bens, para estabelecer a parte sucessória. No caso do falecimento do cônjuge ou do companheiro, como é que fica a questão sucessória? Porque a partir do momento que eu escolho um regime, eu já estou fazendo tanto a escolha com referência ao patrimônio em vida, mas no caso de dissolução, como é que vai se dar a sucessão? Exatamente. Então, isso aí é muito relevante. E, principalmente,
os casais que vêm de um segundo relacionamento ou terceiro relacionamento, as famílias reconstituídas, que têm filhos, que têm patrimônio, e aí elas precisam ou querem contrair casamento ou viver em união estável, mas de forma regulamentada, documentada com papel, devidamente registrado para fins de validade contra terceiros, a publicidade da atividade registral. E aí é muito importante ter conhecimento, ter informação dos regimes de casamento, o que significa cada um dos regimes e qual vai ser melhor para eles. É como você diz, não existe um regime melhor, depende da realidade de cada família, de cada casal que está contraindo o casamento ou formalizando e registrando a união estável. Exatamente. E dentro das cláusulas existenciais, e até os famosos, às vezes, né, trazem aí informações de como se deu esses pactos, existe, né, a cláusula de multa por infidelidade, existe cláusula da paz, que se costuma falar, que seria para não ter exposição, para não ter vexame, né? Essas questões constrangedoras que acabam sendo expostas de uma vida privada. Então, tem multa também para que se cumpra essas determinações. Enfim, são muitas coisas que podem ser ali inseridas e colocadas, mas, claro, com maturidade, com discernimento e dentro das pretensões daquele futuro casal. Você, como advogada familiarista, tem recebido casais no escritório buscando essa informação, essa orientação? Sabe que quando eu comecei minha especialização, eu pensava, nossa, mas com a nossa cultura, né, vai ser difícil a gente conseguir colocar isso em prática, das pessoas realmente procurarem os escritórios de advocacia para fazer um planejamento e para que os advogados também possam fazer uma atuação preventiva e não só quando algo deu errado, né? A gente também faz essa atuação preventiva de orientação, de instrução. E eu me surpreendo, porque vem aumentado o número de futuros casais que procuram para entender melhor. E uma das causas que fazem procurar, ou é por serem mais jovens, que já conseguem acompanhar melhor a evolução que a gente tem, e tem, eu acho que um pouco menos enraigado essa cultura que a gente tem, esse tabu, ou pessoas até com mais idade, mas que já passaram por um relacionamento anterior conturbado, com uma dissolução ou um divórcio, onde foi muito desgastante, então querem se precaver, né? Então buscam orientação, querem fazer tudo direitinho e se assegurar de que estão fazendo o movimento da forma correta. E nada melhor do que ter a assessoria de um advogado familiarista e buscar depois os meios legais para fins de que essa união venha ter paz e durabilidade, seja uma união duradoura, que as pessoas que convivem no casamento ou na união estável sejam pessoas, né, completamente felizes nesta união. E quando não forem mais, existem também as formas de dissolução, e aí uma dissolução também de forma tranquila, se houver um pacto, se houver um planejamento antecedendo esta união, né? Essa realização desta união. Exatamente. Vamos falar um pouquinho sobre divórcio. Se um casal lhe procurar para fazer a dissolução da sociedade conjugal, qual o melhor caminho a trilhar? O caminho extrajudicial ou buscar o judiciário, uma ação judicial? Sempre que possível e que a gente identificar que tem ali a possibilidade de uma composição amigável, a gente tenta o caminho extrajudicial, porque ele é mais célere, né? A gente não demanda de todos os trâmites processuais, que acaba por demorar muito mais. Então, sempre que possível e que cumpridos os requisitos para isso, sem sombra de dúvidas, é melhor o caminho extrajudicial. No caminho utilizado, então, nós teremos agilidade, economicidade e maior paz na relação, no término da relação. Eu quero agradecer a participação da doutora Joana Dadauti, de ter vindo aqui para trazer o seu conhecimento
E, ao mesmo tempo, já deixo um convite para vir novamente a falar sobre uma outra questão a envolver o direito de família e sucessões. O conhecimento, ele precisa ser divulgado como uma forma também de proteção às famílias. Muito obrigada pela oportunidade, parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo e, como eu sempre falo, a informação transforma em todos os âmbitos. Então, parabéns e muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos, e já fica o convite para uma outra oportunidade, nós viermos aqui a dialogar sobre algum tema referente a direito de família. Com certeza.